Olá, pessoal. Eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Software Embarcado para os cursos de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje, nós vamos estudar mais três objetos do kernel, que são os pipes, os registradores de eventos e os sinais. Um kernel possui uma série de outros objetos, além dos que foram estudados até o momento. E vale lembrar que esse conjunto de objetos é diferente para cada kernel. Os objetos mais comuns dentre os kernels são os semáforos e as filas de mensagem. E com esses objetos, a gente consegue implementar soluções para uma gama enorme de problemas. Além dos semáforos e das filas de mensagem, os objetos mais comuns são os pipes, os registradores de eventos e os sinais. Então, iniciando pelos pipes, eles são objetos do kernel que executam uma troca não estruturada de dados. Eles permitem o fluxo de dados de forma unidirecional, e os dados permanecem no pipe como um string de bytes não estruturados. Então, a primeira diferença entre os pipes e as filas de mensagem, já que os dois objetos servem para a troca de informações entre tarefas, é que nos pipes a gente não tem uma estrutura de mensagem, é uma string de bytes contínuos. Então, uma task escreveu 10 bytes, a outra escreveu 20, a outra escreveu 5, e a task que vai ler, ela vai precisar determinar o número de bytes que ela quer ler desse pipe. Então o pipe ele não tem controle sobre tamanho de mensagem, onde começa uma mensagem, onde termina outra mensagem. Então é isso que quer dizer que os dados permanecem no pipe de maneira não estruturada. E aí, bom, da mesma forma que nas filas de mensagem, uma task pode se bloquear quando tenta ler um pipe vazio ou quando tenta escrever num pipe cheio. Quando um pipe é criado, dois descritores são retornados, um para a escrita e outro para a leitura. Tipicamente, um pipe é utilizado para trocar dados entre tasks ou entre rotinas de tratamento de interrupção e tasks. Tá? Assim como as filas de mensagem, os pipes são objetos globais, então várias tasks, todas as tasks do nosso sistema podem tanto escrever ou ler mensagens nesse pipe. Para cada pipe criado, é associado a ele um pipe control block, que é aquele bloco de controle que o kernel cria e associa a cada um dos objetos. Só para lembrar, nesse bloco de controle estão contidas todas as informações que o kernel precisa saber para poder gerenciar aquele objeto. Então, no caso do pipe, ele tem um contador de bytes que vai contar quantas posições do pipe já estão ocupadas, a região de memória, o tamanho desse pipe, a posição de entrada e de saída, para poder fazer a leitura e a escrita dos bytes na posição correta. Tá? Assim como nas filas de mensagem, existem duas task waiting lists associadas ao pipe, uma task waiting list para as tasks que vão escrever mensagens no pipe e outra task waiting list para as tasks que vão ler mensagens nesse pipe. Um kernel geralmente suporta dois tipos de pipes: pipes nomeados e pipes não nomeados. Os pipes nomeados são similares a FIFO, memórias do tipo first in, first out, que possuem nomes. São similares a arquivos e aparecem no file system do nosso sistema operacional. Os pipes não nomeados devem ser referenciados pelos seus descritores, que são retornados no momento da criação desse pipe. Em sistemas operacionais de tempo real, os pipes não são objetos tão comuns. Mas em sistemas operacionais de propósito geral, mesmo que para sistemas embarcados, como é o caso do Linux, os pipes são mais comuns. Aqui temos um diagrama de estados para um pipe. Ele é semelhante ao diagrama de estados para uma fila, em que a gente tem os estados vazio, não vazio e cheio. O estado vazio significa que não há nenhuma informação nesse pipe, então tasks podem escrever à vontade nesse pipe, porém, se uma task for ler informações desse pipe, ela pode optar por se bloquear. O estado não vazio é aquele estado intermediário, em que há algumas informações nesse pipe, mas ele ainda não está cheio.
Então, tanto as tasks que tentam ler quanto as tasks que tentam escrever nesse pipe vão ter sucesso nas suas operações. E por fim, o estado cheio, onde não existe mais espaço vazio no pipe e, portanto, as tasks que tentarem escrever informações nesse pipe podem optar por ficarem bloqueadas. Operações típicas que podemos realizar com os pipes: criar ou destruir um pipe, criar ou deletar um pipe. Então, quando a criação é de um pipe não nomeado, são retornados 2 descritores. Quando é criado um pipe nomeado, aí é similar a um arquivo, onde é retornado um descritor e a gente pode fazer operações de leitura e escrita nesse arquivo. Operações outras que a gente pode realizar são as de leitura e escrita, E aí a task que vai ler um pipe, ela deve especificar quantos bytes ela quer ler, E ela pode escolher se bloquear se o pipe estiver vazio. A leitura desse pipe ela é sempre destrutiva, então um pipe nunca pode ser utilizado para uma comunicação do tipo broadcast. A task que vai escrever informações no pipe, ela também deve especificar o número de bytes que vão ser escritos e ela pode escolher se bloquear se o pipe estiver cheio. E assim como na fila de mensagem, não é possível saber previamente qual task escreveu respectiva informação no pipe. Tá? O dado escrito ele entra sempre no fim da fila do pipe. Não é possível priorizar nenhum dado. Então não tem escrita urgente, como era o caso das filas de mensagem que vimos anteriormente. Uma outra operação que a gente pode realizar com os pipes é a operação select. E aí está a grande vantagem dos pipes sobre as filas de mensagem. Porque a operação select ela permite que uma task vá para o estado blocked à espera de uma determinada condição em mais de um pipe. Então, por exemplo, essa task aqui, ela está à espera de mensagem nesses 2 pipes que estão vazios e ela está à espera para escrever dados nesse terceiro pipe que está cheio. Então, através de uma operação select nesses 3 pipes, ela vai ser retirada do estado blocked quando qualquer uma das 3 condições ocorrer. Nas filas não é possível. Uma task ela não pode ficar bloqueada à espera de mensagens em 2 filas. Ela pode acessar para ler e escrever mensagem em quantas filas ela quiser, mas ela não vai para o estado blocked à espera de uma condição em mais de uma fila. A utilização típica dos pipes é para realizar comunicação e sincronização entre tasks ou rotinas de tratamento de interrupção e tasks. Então temos aqui um exemplo de uma comunicação bidirecional em que a task A utiliza o pipe aqui de cima para enviar informações para a task B e a task B utiliza o pipe de baixo para enviar informações para a task A. As duas aqui podem realizar a operação select para ficarem bloqueadas nesses 2 pipes. Um outro objeto é o registrador de eventos. O registrador de eventos é formado por uma sequência de flags que indicam ou não a ocorrência de determinados eventos. Uma task ou rotina de tratamento de interrupção pode escrever nesse registrador para informar a ocorrência de um determinado evento. E é a aplicação quem define qual bit do registrador está relacionado a qual evento. Então temos aqui um registrador de eventos, Ele é uma sequência de flags. Cada sistema operacional implementa o registrador de eventos de uma maneira diferente. Alguns sistemas operacionais implementam o registrador de eventos como sendo um registrador específico dentro do bloco de controle de cada task. Outros sistemas operacionais, como é o caso do FreeRTOS, implementam o registrador de eventos como sendo um objeto global. Mas, em ambas as situações, ele é essa sequência de flags que a gente pode escolher qual é o tamanho. A gente pode criar um registrador de eventos com 8 bits, com 16, com 32, com 20, a gente escolhe. Cada uma task ou cada uma rotina de tratamento de interrupção pode acessar esse registrador para escrever e cada um dos bits desse registrador é um flag. Se esse bit for 0, significa que um determinado evento não ocorreu. Se esse bit for 1, significa
que esse determinado evento ocorreu. E a grande vantagem do registrador de eventos é que a task pode se bloquear à espera de uma combinação de eventos. Essa combinação pode ser do tipo lógica OR ou do tipo lógica AND. Então, suponha que uma determinada task quer se bloquear à espera da ocorrência de dois eventos. Então, ela pode se bloquear numa operação AND de 2 bits desse registrador de eventos. E aí, apenas quando esses 2 bits forem 1 é que essa task vai ser desbloqueada. Assim como para todos os objetos, o kernel cria um bloco de controle para o registrador de eventos e as condições de notificação permitem a task informar ao kernel quais são as condições que ela deseja ser avisada. Essa condição de notificação pode ser uma operação ou entre alguns bits desse registrador ou uma operação AND entre alguns bits desse registrador. No bloco de controle, o kernel mantém quais são os eventos que aquela task está esperando, quais são os eventos que já ocorreram, o valor de timeout, porque a task pode escolher se bloquear numa combinação de eventos por um determinado intervalo de tempo, assim como a gente viu para os semáforos e para as filas, e as condições de notificação. Operações típicas que a gente pode fazer com os registradores de eventos. Além das operações de criar ou deletar, no caso dos sistemas operacionais que implementam os registradores como objetos globais, como é o caso do FreeRTOS, a gente pode utilizar a operação receive, que é para poder receber os eventos, e aí, através dessa operação, a task pode especificar o quanto ela deseja esperar por um evento específico, que é aquela questão do timeout. A task pode bloquear a espera de vários eventos, mesmo que esses eventos não ocorram simultaneamente. Então, aquela combinação E, que a task pode escolher por se bloquear em mais de um evento, esses eventos eles não precisam acontecer simultaneamente. Esses eventos o kernel vai traduzir em condições de notificação que podem ser construídas com as lógicas OR ou AND, como a gente já falou. A operação send permite que uma task ou uma rotina de tratamento de interrupção envie eventos para outra task, ou seja, que ela escreva nos bits do registrador de eventos. Uma task pode enviar múltiplos eventos simultaneamente. Basta que ela sete vários bits desse registrador. Tá? Uma limitação do registrador de eventos é que ele não conta o número de vezes que um determinado evento aconteceu. O uso típico de registradores de eventos, sincronizar atividades entre tasks. Tá? Então, eu tenho uma task 1 e uma task 2. A task 1 vai enviar o evento e a task 2 vai estar à espera desse evento. É importante a gente salientar aqui que esse evento ele só vai causar algum efeito na rotina da task 2 a partir do momento que ela já está esperando aquele evento. Né? A task vai estar lá no blocked à espera daquele determinado evento. Então, quando ele ocorrer, ela vai ser desbloqueada. Né? Ou então, por mais que ela não esteja no blocked, ela só vai tomar conhecimento desse evento quando ela for fazer a operação receive lá no registrador de eventos. Tá? Uma outra coisa é que nenhum dado é associado a esse evento. Então, o propósito aqui é realmente sincronizar atividades e não troca de informações. Uma outra limitação dos registradores de eventos é que não é possível descobrir a fonte geradora de cada evento. Mas, através do código da nossa aplicação, a gente pode implementar soluções para isso. Por exemplo, eu posso reservar determinados conjuntos de bits do nosso registrador de eventos para que apenas determinadas tasks escrevam naqueles bits. Então eu sei que, por exemplo, esses 4 primeiros bits aqui, a task 1 é que vai fazer escrita neles. Os próximos 4 vai ser a rotina de tratamento de interrupção 1. Os próximos 4, a task 2. Então eu sei que se, por exemplo, esse bit aqui está setado, é que foi um evento enviado pela task 1. Se esse outro aqui é um bit que foi setado, é porque foi um evento enviado pela task 3. Mas isso a gente tem que fazer na nossa lógica de programação da aplicação.
O kernel, né, e o objeto registrador de eventos não implementam esse tipo de funcionalidade. E agora vamos estudar os sinais. Os sinais são interrupções de software, geradas quando um determinado evento ocorre. E dessa maneira eles são assíncronos para a task que os recebe. Então funciona dessa maneira: uma task está em algum ponto da execução da sua rotina, quando ocorre um sinal, ela é desviada para uma rotina específica de tratamento desse sinal, faz o processamento desse sinal e retorna do ponto onde ela parou. Assim como acontece quando ocorre uma interrupção. Se uma interrupção ocorrer, o nosso código para onde está, desvia para tratar essa interrupção e depois retoma da onde parou. A grande diferença entre os sinais e as interrupções é que quem gera esses sinais não são dispositivos de hardware, mas sim outras tasks ou rotinas de interrupção através de instruções de software. E aí, para que uma determinada task seja sensível a um determinado sinal, é necessário que essa task instale um handler para esse sinal, ou seja, que ela informe ao sistema operacional qual é a rotina que ela quer executar quando aquele determinado sinal ocorrer. Isso é feito através da função catch. Então, quando a gente usa a função catch, a gente está informando para o sistema operacional qual é a rotina que eu quero executar quando aquele sinal ocorrer. E dessa maneira, o sistema operacional vai proceder esse controle. Na ocorrência daquele sinal, ele vai desviar o fluxo de execução da nossa task para essa rotina e depois ele retorna e retoma da onde ele parou. Uma determinada task pode determinar um handler diferente para cada evento que ocorrer ou pode utilizar o mesmo handler para diversos sinais diferentes. O kernel também cria um bloco de controle para esses sinais e ali ele mantém os sinais que aquela task está esperando, os sinais que ela vai ignorar, os sinais pendentes, que são sinais que já ocorreram, mas a task ainda não tratou, e sinais bloqueados. Os sinais ignorados não interrompem a task, porque ela escolheu ignorar aqueles sinais. Um sinal pode ocorrer quando uma task está processando a rotina de tratamento de outro sinal. Nesse caso, o sinal que ocorreu por último, ele fica pendente. E assim que a task terminar o processamento do primeiro sinal, aí ela vai poder processar esse segundo sinal que estava pendente. Tá? E uma task pode bloquear um sinal temporariamente. Por exemplo, durante um setor crítico do seu código ou durante um determinado tempo em que ela não quer ser notificada por aquele sinal. Operações típicas, então, que a gente pode realizar com os sinais. A primeira delas é a operação catch, em que eu vou informar para o sistema operacional quais são as rotinas que eu quero executar na ocorrência de cada sinal. E aí, quando esse sinal ocorre, o kernel vai interromper essa task para poder executar aquela rotina de tratamento. A operação release, em que eu desinstalo o handler, ou seja, eu não quero mais tratar esse tipo de sinal, não vou mais ser notificada, essa task não vai mais ser notificada. A operação send, que é para enviar sinais para uma outra task. Uma questão é que na prática esses sinais geralmente são associados a eventos de hardware. Então o que acontece? O hardware dispara uma rotina de tratamento de interrupção. Essa rotina de tratamento de interrupção realiza o tratamento mais imediato desse evento e gera um sinal para uma task processar aquele determinado evento. E a função ignore, que permite que uma task informe ao kernel que um determinado sinal ou conjunto de sinais não devem ser informados a ela. Também tem a operação block, que é para bloquear temporariamente um determinado sinal ou conjunto de sinais, e unblock, que é para desbloquear sinais que foram previamente bloqueados. Como eu falei, os sinais eles estão ligados a eventos de hardware, então normalmente eles vão ser gerados pelas rotinas de tratamento de interrupção, que são responsáveis por responder imediatamente a esses eventos. Os sinais podem ser utilizados para sincronização entre tasks, porém devem ser usados cautelosamente pelas seguintes razões. Usar sinais pode ser custoso devido à complexidade da sua estrutura.
tanto que nem todos os kernels de sistema operacional de tempo real implementam esse objeto. Como ocorrem de forma assíncrona, a task deixa de apresentar um comportamento determinístico, porque a gente nunca sabe em qual ponto da rotina da task ela vai ser desviada para tratar o sinal. Muitas implementações não permitem que sinais de mesma origem sejam acumulados. Os sinais também não carregam dados, então só dá para sincronizar mesmo, não tem troca de informação. E sinais de vários tipos são tratados com a mesma prioridade, então não tem como a gente priorizar os sinais. Então, na aula de hoje, a gente viu esses outros 3 objetos do kernel e encerramos por aqui o conteúdo. Até mais!